Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou a professora Verônica e agora nós vamos falar um pouco sobre a Covid-19 entre os indígenas, ou seja, pegando ali dados de um site chamado Socioambiental e na qual nós temos acesso a dados oficiais e dados não oficiais. Já vou explicar para vocês a diferença, ok? Trago para vocês aí nessa página do nosso e-book de história indígena esse mapa sobre a vulnerabilidade das terras indígenas à Covid-19. Notem que começa ali o amarelo mais clarinho, né, que é onde há menos perigo da contaminação da Covid-19, e esse amarelinho vai se tornando alaranjado, depois o vermelho mais fraco e o vermelho mais intenso. O vermelho mais intenso significa que há grande probabilidade de contaminação nessas terras demarcadas com essa tonalidade, com essa cor, ok? Bom, é interessante vocês notarem que essas imagens elas foram retiradas, como eu trago ali a fonte, do site covid19.socioambiental.org. E nesse site, em específico, vocês encontram dados atualizados da questão da contaminação da Covid-19 entre os indígenas. Então, é interessante também notar que eles trazem dados oficiais e dados não oficiais. Então, nessa imagem mesmo, que está disponível ali no e-book de História Indígena, vocês têm ali a princípio os dados oficiais, que são aqueles fornecidos pelo Ministério da Saúde, e os dados não oficiais, que são aqueles organizados por diversos organismos de associação aos indígenas, como a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, organizações indígenas de base, enfim, Comitê Nacional de Vida e Memória Indígena, juntamente com as secretarias municipais e estaduais, tá? Então, o que a gente tem aqui? Dados de duas fontes diferentes. E vocês, como historiadores, futuros historiadores e professores de história, vocês têm que saber interpretar os dados de acordo com as fontes, né? Então, quem que fornece os dados oficiais? É o Ministério da Saúde. O que eles levam em consideração? O que esses dados não oficiais levam em consideração? É o que nós vamos ver. São duas fontes diferentes que trazem dados divergentes, mas que são importantes para a gente analisar a contaminação dos indígenas pela Covid-19, certo, gente? Bom, vamos lá então. Nesse primeiro dado, que são os dados oficiais logo abaixo do mapa, que eu já expliquei para vocês, nós temos a epidemia segundo os dados oficiais. Então, segundo os dados fornecidos pelo Ministério da Saúde, atualizados no dia 15/7/2020, às 17 horas. Nós temos casos em terras indígenas, total 10.889 casos. Óbitos indígenas em terras indígenas, total 218. Casos no geral no Brasil, 1.971.591 casos confirmados de Covid-19. Óbitos totais no Brasil, 75.548. Lembrando que esses dados foram atualizados, segundo o Ministério da Saúde, no dia 15 de julho de 2020, às 17 horas, certo? São dados fornecidos pelo Ministério da Saúde, portanto, dados oficiais, porque é um órgão do governo, correto? Por outro lado, nós temos uma outra fonte, que é uma fonte orquestrada pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB, e que buscam ali associar a dados fornecidos por secretarias municipais e estaduais da saúde e do Ministério Público Federal. Então, os dados eles divergem muito, mas muito mesmo, né? Nós temos, de acordo com esses dados não oficiais, os dados organizados pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, eles alegam que, diante da subnotificação de casos indígenas pelos dados oficiais, como a gente apontou os dados agora há pouco, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, eles realizam, então, o levantamento independente dos casos. Os números, obviamente, são superiores aos notificados, aos apresentados pelo Ministério da Saúde. E por quê? Porque o Ministério da Saúde, segundo eles, tem contabilizado somente casos em terras indígenas homologadas, desconsiderando as terras indígenas não reconhecidas como terras indígenas. Então, a compilação de dados feitas pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil
tem sido feita em parceria com outras instituições, como o Comitê Nacional de Vida e Memória Indígena e organizações indígenas de base da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Além disso, eles têm outros órgãos que estão vinculados à questão indígena também têm colaborado com essa iniciativa de organizar dados mais precisos, que eles alegam serem mais precisos da pandemia. Diferentes fontes de dados têm sido utilizadas, então, nesse esforço, além do próprio Ministério da Saúde, enfim, como dados fornecidos por secretarias municipais e estaduais de saúde e do próprio Ministério Público Federal. Então, segundo esses dados não oficiais, dados fornecidos pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, em terras, no total, entre os indígenas, nós temos confirmados 15.180 casos, total de vítimas indígenas, de mortos indígenas pela Covid-19, 517 pessoas, povos afetados, 129. Então, vejam vocês que os dados divergem muito, mas muito mesmo, dos que foram fornecidos pelos dados oficiais. Então, se a gente notar, se a gente for comparar, por exemplo, os dados oficiais trazem casos em terras indígenas 10.889, enquanto que os dados fornecidos pela PIB trazem 15.180. Então, seria ali quase de 10 mil para pouco mais de 10 mil para pouco mais de 15 mil. Então, os números divergem muito. Da mesma forma, os óbitos, Se considerados os óbitos indígenas oferecidos dos dados fornecidos pela PIB, nós temos 517 óbitos. Se analisarmos os dados fornecidos pelos dados oficiais, nós vamos ter apenas 218. Então, são dados muito divergentes, mas que devem ser levados em consideração, melhor dizendo, porque são dados de fontes distintas. Então, você, enquanto professor, enquanto futuro professor de história, enquanto historiador, você deve também levar em consideração isso. Quem é que produziu a informação? Qual o interesse que tinha ao produzir essa informação? Qual que é o interesse do Ministério da Saúde em divulgar esses dados subnotificados? Então, isso é muito interessante de se analisar e nos faz refletir qual a importância do trabalho de historiador para desmistificar certas inverdades. Então, pessoal, reflitam, analisem, fica a dica desses dados nesse site que eu listei para vocês aí, na página que eu falo ali do e-book sobre o Covid-19 entre os indígenas. Abraço e até a próxima. Tchau, tchau, gente!